Estamos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 em diante. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 6, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Observe que o terceiro ser vivente, o anjo, convoca os responsáveis pelo terceiro evento. Quem são esses responsáveis? O cavalo preto e o seu cavaleiro. E esse cavaleiro vem com uma balança de pesar alimentos na mão. Por que isso? Vamos seguir aqui, versículo 6. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Primeiro lugar, de quem é essa voz que vem do meio dos quatro seres viventes? Se nós formos olhar lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, texto que nós já estudamos, diz assim: Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então essa voz que vem do meio dos quatro seres viventes provavelmente é a voz do próprio Cristo. E o que Cristo nos diz? Ele esclarece o significado da balança e, ao mesmo tempo, ele dá uma ordem direta ao cavaleiro do cavalo preto. Mas por que Jesus faz isso, professor? Porque Jesus é aquele que conduz a história. Eu não tenho ensinado isso aqui o tempo todo? Jesus conduz a história durante a era da igreja até levar essa história à sua consumação. Vamos ver o que Jesus então diz aqui e qual é a ordem que ele dá. Veja só, versículo 6 de novo. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Preste bem atenção agora. Jesus está revelando que a balança, ela serve para estabelecer os preços inflacionários dos alimentos. E por quê? Porque estamos diante de uma inflação resultante de guerras em vários lugares do mundo. Não foi isso que vimos com respeito ao cavaleiro anterior? Guerras, conflitos, mortes. E toda vez que existe esse tipo de coisa, existe também o quê? Fome, desvalorização da moeda, inflação, pobreza, miséria. Na realidade, lá da época do apóstolo João, 1 denário equivalia ao trabalho de um dia inteiro. E uma medida de trigo dava para alimentar apenas uma pessoa por dia. Além disso, embora fosse possível comprar 3 medidas de cevada com dinheiro de um dia apenas de trabalho, ainda assim não seria suficiente para alimentar uma família comum, que com certeza tinha mais de um filho em sua casa. Então aqui esse cavaleiro aponta para a desgraça na economia, a miséria decorrente de conflitos gerados justamente porque o homem rejeita Cristo e também rejeita o seu evangelho. Jesus ainda dá uma ordem aqui. Ele fala: não danifiques o azeite e o vinho. E por que ele dá essa ordem? Por causa de sua misericórdia. Como assim? O azeite era muito usado para cozinhar os alimentos e o vinho era bebido em praticamente todas as culturas da antiguidade, sabia? Aqueles que podiam gostavam de se dar o prazer de beber um pouco do fruto da vide. Então, Jesus, não permitindo que a desgraça seja total, ele ordena: não danifiques o azeite e o vinho, aquelas coisas básicas para cozinhar algo, se tiver algo, é claro, e o vinho que traz um pouco de alegria, não mexa nisso. É importante notar que governantes não crentes que vivem em busca de seus próprios interesses e que também são geralmente contra
os cristãos, esses governantes levam o povo à fome. Basta olhar para os políticos e governantes como um todo. Em toda parte do mundo você vê governantes não crentes explorando o povo e levando esse povo à fome. Infelizmente, é uma situação comum por toda a era da igreja. E este é o caso típico também de líderes comunistas que se levantam neste mundo. Alguns exemplos: Mao Tse-tung na China, Stalin na União Soviética, Fidel Castro em Cuba, Maduro na Venezuela. Todos estes causaram fome sobre seus governados. Ah, professor, mas um governante crente pode agir assim também. Poder pode, mas certamente não é o que se espera de um servo de Cristo. Seguindo com o texto, nós temos, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Note a ordem das coisas. Cristo abre o selo e aí um dos quatro seres viventes, aqui é citado o quarto ser vivente, um daqueles anjos que ficam ali ao redor do trono de Deus Pai, convoca o evento para que este se apresente e se dirija para a terra. É assim que funciona. Versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Nós acabamos de ver aqui, no início desse estudo, o cavalo preto. E agora estamos diante do cavalo amarelo e o seu cavaleiro. No original grego, a cor desse cavalo, na verdade, é verde amarelado. Alguns traduzem como pálido, como se fosse uma cor para alguma doença fatal, uma doença que leva à morte. Note que esse é o único cavaleiro com nome. Ele se chama Morte. Perceba também que o inferno, ou o além, mas vamos considerar aqui principalmente o inferno, porque a palavra Hades no grego, embora ela possa ser traduzida como além, túmulo, inferno, aqui no livro do Apocalipse, normalmente ela significa inferno mesmo. Então vamos considerar que o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, que se chama Morte, atuam, e logo atrás vem o inferno recolhendo aquilo que eles causam. Então o inferno é personificado nessa cena, e ele vai seguindo a morte por onde ela vai. Para quê? Para recolher os cadáveres que ela gera, entende? Então, esse cavalo amarelado, verde amarelado, pálido, ele tem autoridade para agir nas guerras, na fome, nas doenças e nos ataques também das feras que existem na terra. Professor, por que você falou em doença aí? Porque no texto bíblico, essa palavra que aqui na versão Almeida Revista e Atualizada foi traduzida como mortandade, a palavra grega no original é thanatos, que quer dizer simplesmente morte. A Almeida Revista e Atualizada resolveu traduzir como mortandade, que quer dizer chacina, grande número de mortos. Porém, a maioria das versões opta por traduzir como algo relacionado à doença, à peste, pestilência. Por que isso? Porque se o cavalo tem uma cor verde amarelada, uma cor pálida, a maioria dos comentaristas entende que isso aponta para uma situação de doença. Então, na hora de traduzir a palavra morte nesse contexto, eles entenderam que se trata de morte causada por doença. Compreende? Morte causada por peste, causada por pestilência. Então é por isso que a maioria das versões traz alguma tradução nesse sentido. Continuando, veja quanta coisa acontece neste mundo durante toda a era da igreja pela rejeição do evangelho ou como consequência do pecado no mundo. Só para citar algumas baseadas neste versículo. Mortes levando ao inferno. Olha que coisa triste. A morte em si já é uma coisa triste para todas as pessoas. Que dizer então de mortes que levam ao inferno? Perceba que essas mortes poderiam levar a Cristo, se Cristo não fosse rejeitado.
Então, mesmo agora, nós vemos uma consequência lá do primeiro cavalo, o cavalo branco e o seu cavaleiro, que representam a difusão do evangelho pelo mundo e a rejeição desse evangelho. Por causa dessa rejeição, agora nós contemplamos mortes levando ao inferno. O texto diz também que foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Quarta parte da terra seria 25% da terra. Professor, é muita coisa. É verdade. É muita coisa. Mas se diz aqui que foi dada autoridade sobre a quarta parte, isso quer dizer que Deus ainda limitou a ação, percebe? Em vez de deixar que esse tipo de coisa ocorra sobre todos, não, Deus ainda deu uma limitação, que aconteça sobre a quarta parte da terra, o que significa que, ainda que sejam muitas mortes, pela intervenção divina, esse número de mortes é limitado. Diz também que essas mortes ocorrem pela espada e pela fome. Isso nós já sabíamos, com base nos outros cavaleiros. Nós já vimos que os cavalos vermelho e preto e seus respectivos cavaleiros atuam no que diz respeito à morte por espada, pela fome. Mas este cavalo amarelo, ele nos revela que o pior, como eu acabei de dizer, não é morrer. O pior é morrer desse jeito e ainda ir para o inferno. Continuando, o versículo cita a mortandade, que eu falei para vocês, pode ser traduzido como peste, pestilência, qualquer tipo de doença que possa levar alguém a morrer. Há muitas traduções que entendem assim. Eu vou citar 3 delas aqui. Primeiro, a tradução da Almeida Revista e Corrigida. Ela diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Está vendo? Na Almeida Revista Corrigida, a palavra que no original significa morte foi traduzida como peste, porque a maioria dos estudiosos entendeu que a morte aqui nesse contexto é aquela morte gerada por doenças. King James atualizada 1999 diz assim: olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem à espada, pela fome, por meio da pestilência, olha a palavra agora, pestilência, e pelos animais selvagens da terra. Então, a King James atualizada 1999 optou pela tradução pestilência. Por fim, temos a nova versão transformadora. Olha o que ela traz. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença. Veja que interessante, a nova versão transformadora, ela optou pela tradução doença, preferiu se referir à doença de forma literal. No fim do versículo, nós temos e por meio das feras da terra. Por que aqui no final do versículo são mencionadas as feras da terra? Na igreja primitiva, não foram poucos os cristãos jogados em arena pelos não crentes para serem comidos por leões. Que triste, não é? Note que até mesmo os animais já foram utilizados pelos ímpios para destruir os crentes. Na verdade, as feras da terra, elas continuam matando até hoje. Por que elas fazem isso, professor? Elas fazem isso porque no início da criação, o homem caiu em pecado, o pecado afetou a criação como um todo, incluindo os animais. No princípio, os animais se relacionavam com o homem de forma pacífica. Porém, devido à entrada do pecado no mundo, esses animais se tornaram inimigos naturais da humanidade. E por isso que as feras da terra matam e continuam matando, sejam crentes ou não crentes. Agora, veja o detalhe. A morte de um não crente sempre será pior. Por quê? Porque este vai para o inferno. Então, recapitulando os selos, nós podemos dizer o seguinte:
Primeiro selo, a difusão do evangelho, da mensagem de que só Cristo salva durante toda a era da igreja, trazendo o quê? Conflito entre os homens, entre crentes e não crentes e entre os próprios não crentes, já que sem Jesus as inimizades se revelam naturalmente. Isso mesmo, a difusão do evangelho, que foi representada no primeiro selo, ela divide a humanidade. E essa divisão traz as consequências de termos gente no mundo que não aceita a Cristo. Segundo selo, ele revela a primeira consequência de termos gente no mundo que não aceita a Cristo. Qual é a consequência? Falta de paz entre os homens. Causando o quê? Causando todo tipo de morte durante toda a era da igreja. Terceiro selo, ele revela a segunda consequência de termos gente no mundo que não aceita Cristo. Qual é essa consequência? Economias sendo destruídas por governantes não crentes gananciosos, levando os povos à fome. Durante que tempo? Durante toda a era da igreja. Quer dizer então, professor, que nós vamos viver isso durante toda a era da igreja? Pode ser que eu morra e amanhã um outro crente que nascer vai viver isso também? Exatamente. Enquanto Cristo não voltar, nós vamos passar por essas consequências aqui da rejeição do evangelho no mundo. Quarto selo, a terceira consequência de termos gente no mundo que não aceita Cristo. Mortes levando ao inferno durante toda a era da igreja. Infelizmente, nós temos de dizer isso com muito pesar. Infelizmente, por causa da rejeição de Cristo, de sua mensagem, todos aqueles que morrem sem Jesus foram condenados. Mas nunca se esqueça do seguinte: tudo isso poderia ter sido evitado se a salvação em Cristo não fosse rejeitada.